Bom, pessoal, a gente está aqui hoje na Camargo Embalagens. A Embanews veio visitar a Camargo, conhecer uma estrutura aqui incrível. Estou com o Felipe Toledo, diretor executivo da empresa. Ele vai contar um pouquinho da história aqui para a gente, da Camargo, que antes até nos bastidores, batendo papo com o Felipe, eu falei para ele, olha, não é por nada, eu estou um bom tempo no mercado, mas eu falo, a Camargo, ela deu uma revolucionada no mercado de flexíveis. E é sobre isso que a gente vai pegar um pouquinho aqui, esse bate-papo. Então, Felipe, primeiramente, obrigado por receber a Embanews. E gostaria já que você começasse aí falando um pouquinho de como surgiu a Camargo Embalagens, enfim, por favor. Tá bom, cara, obrigado a você pela visita. É sempre um prazer, a gente fica muito feliz quando alguém quer vir aqui nos conhecer. Então, a gente que agradece. Bom, em janeiro do ano que vem, de 2025, nós faremos 20 anos aqui nessa planta. Então vamos voltar aqui também. Duas décadas aí produzindo aqui no interior de São Paulo, na cidade de Tietê. Um histórico bem interessante de quando a gente começou até quem a gente é hoje. Mas a indústria de embalagem, né, ou embalagem na nossa família, começou lá com meu bisavô, com meu avô, em embalagens de saco de papel, que ao longo do tempo foi se transformando, indo para o plástico. E há 20 anos atrás, com a empresa já, com o meu pai à frente da operação, mudamos aqui para o interior e começamos a dar alguns passos mais largos em crescimento, em estruturação de empresa. Então, sim, oficialmente aqui nessa planta que você conheceu, são quase 20 anos aí de história. 20 anos, tá. Me diz uma coisa, quais são os mercados, assim? Bom, primeiro de tudo, quais são os tipos de embalagens que a Camargo produz? Bom, nós estamos no mercado chamado de embalagens flexíveis laminadas, né? Então são filmes basicamente técnicos para a proteção do produto. E hoje, como você conheceu, nós temos duas unidades de negócio aqui. A unidade de rotogravura, que historicamente é o que a gente sempre fez e veio crescendo, e a unidade de impressão digital, a unidade de negócio que tem como tecnologia base a impressão digital. E por que essa segregação? No final é o mesmo produto, mas são conceitos de fornecimento e algumas vezes conceitos de clientes completamente diferentes. Então, separando as visões, quando a gente olha para o mercado de rotogravura, nosso maior mercado é o mercado alimentício, quase 90% de tudo que a gente produz, e dentro do mercado alimentício, os grandes mercados relevantes basicamente são biscoito, café, mistura para bolo, suco em pó e, obviamente, outros diversos mercados do alimentício. Quando a gente olha a unidade que tem como base a tecnologia de impressão digital, ela também tem uma participação muito grande no mercado alimentício, mas tem um conceito mais de saudabilidade, vitaminas, suplementos, nutracêuticos e também uma relevância muito grande no mercado de cosméticos. Tá? Então, você tem uma diferença de balanceamento dos dois mercados. Obviamente, a Camargo é uma empresa só, a gente separa como unidade de negócio para conceitos estratégicos de atendimento e de melhora de serviço para o cliente, mas quando a gente olha o guarda-chuva todo, o grande mercado nosso, mais de 90% da nossa produção, é para o mercado alimentício, mas a gente está tendo um crescimento muito importante aí nos outros mercados, como cosmético, higiene e limpeza, medicamentos, e a gente segue apostando também no ganho de participação e share nesses mercados. Mas, obviamente, sem abrir mão da nossa história e do nosso histórico, que foi principalmente o mercado de café, que é onde a gente tem uma ligação histórica e até emocional com esse mercado. Falando nessa parte assim, de tecnologias, tudo mais, o que você, por exemplo, para uma empresa, quando ela busca um volume, ou quando ela busca, o que diferencia, por exemplo, as duas unidades, né? A unidade que está trabalhando com a parte digital e a outra unidade, que não sei se poderia chamar de como convencional, né? Que trabalha com rótulo, com flexo, né? Qual é para o perfil assim, de cliente que busca aqui na Camargo, você chega e fala, opa, o que você quer para cada um deles, como é que você direciona para cada uma das unidades? Eu gosto de falar que
a nossa unidade de impressão digital, ela atende demandas não convencionais, independente do tamanho do cliente. Então, tudo aquilo que é tecnologia convencional acaba limitando por uma questão de limite de equipamento mesmo. Tá? Então, a impressão digital são demandas não convencionais, que basicamente são alguns atributos práticos, que é o quê? Velocidade de atendimento, flexibilidade de variação de SKUs, porque realmente você elimina a matriz de impressão, então é uma agilidade muito grande do design da embalagem até a produção, e também a possibilidade de lotes mínimos menores ou tiragens estratégicas. E o que a gente vê é que, independente do tamanho do cliente, seja multinacional, com diversas plantas e diversos segmentos, ou clientes pequenos que não têm volume mínimo para comprar uma embalagem impressa ou laminada de alta qualidade, todo mundo tem a sua demanda específica de um SKU, de uma linha de produto ou de um lançamento, onde a tecnologia convencional acaba não atendendo. Então, a ideia nossa de investir em impressão digital há 8 anos atrás, né, nós fomos a 11ª empresa no mundo a ter isso, e a primeira do Brasil em todo o hemisfério sul, então foi uma aposta bem antiga e felizmente consolidada nossa nessa tecnologia, foi para oferecer para o nosso cliente algo diferente do que a tecnologia convencional acabava limitando. Na prática, o que a gente queria? A gente queria falar sim para várias coisas que a tecnologia convencional nos obriga a falar não. E quando eu chamo de demandas não convencionais, é exatamente para isso. A gente não pegaria um item regular que tem um volume relevante numa tecnologia convencional e faria transferência ou uma migração para uma tecnologia digital, porque não faria nem sentido, nem em volume, nem em custo. Então aqui a gente quer e a gente se estruturou para atender o que a tecnologia principal da nossa empresa ou histórica não conseguia, ou tinha limitações técnicas e operacionais. E isso, até complementando, acabou abrindo para a gente também um novo perfil de clientes, que são empresas novas, que crescem muito rápido, com produtos de alto valor agregado, que buscavam muito mais solução e não necessariamente só custo. Obviamente o custo é importante em qualquer mercado e a gente sabe da representação do custo da embalagem no produto. Mas a gente sabe que dependendo da categoria do produto, a embalagem representa mais ou menos no custo final daquilo. Então a gente acabou abrindo uma gama de clientes nova que não teria volume mínimo para ser nossos clientes na tecnologia convencional. E hoje eu estou falando aí de um número médio, até com uma referência, de quase 400 empresas. Então era um mercado desconhecido até então para nós, que a gente conseguiu ter soluções para atender na mesma qualidade técnica, na mesma qualidade de impressão e na mesma segurança operacional, certificação e rastreabilidade da empresa como um todo. E assim, hoje um assunto, né, todo mundo quando fala de embalagem sempre entra na questão de sustentabilidade e tudo mais, e a gente sabe que é uma preocupação que vocês têm, sempre apresentam alguns projetos que estão aí no mercado, que trabalha com, inclusive, vencedores de premiações do setor de embalagem, né, até no próprio caso aqui da Embanews, um prêmio da Abre também. Nessa parte de sustentabilidade, você até me mostrou alguma parte que muitas vezes o pessoal já pensa direto na parte a embalagem em si, mas você me mostrou uma parte lá fora, até que é na parte de emissão. Isso, né, na recuperação de solventes. Isso, Então, quer dizer, você pode me falar um pouquinho nessa parte de sustentabilidade, o que Camargo tem, quer dizer, desde essa parte, que muitas vezes é aquilo, a gente não enxerga, não consumidor não enxerga, mas vocês têm toda essa preocupação, até em itens como embalagem, se entra a parte de monocamada, enfim. Tá. Sim, falando no conceito sustentabilidade, minha avaliação pessoal, sustentabilidade ainda é um tema muito subjetivo. Então, sustentabilidade para mim pode ser diferente do que é para você, como pode ser diferente de um cliente A, B ou C. Tá? E, obviamente, eu trato sustentabilidade hoje, o atributo sustentabilidade, como a qualidade era no passado. Antes, se você tivesse qualidade, você se destacava perante a média das empresas e era um atributo diferente para você sentar na mesa de reunião.
Hoje, se você não tem qualidade, nem na mesa de reunião você está. Então virou um atributo básico, mas foi um processo de adequação. Sustentabilidade para mim é a mesma coisa. Hoje ainda, ter ações em prol da sustentabilidade ou sustentáveis ainda é um atributo extra que te dá a oportunidade, talvez, de se destacar numa conversa ou numa discussão. Daqui a pouco, sustentabilidade vai ser tão básico quanto qualidade, e se você não tiver, você não tem nem o mínimo necessário para continuar a estar naquela mesa de reunião ou naquele fornecimento. Então, eu acho que o processo conceitual vai seguir o mesmo, mas a gente ainda está no processo de transição. Então, como eu disse, sustentabilidade ainda é muito subjetivo, principalmente quando a gente fala em embalagem no geral, com todas as categorias e todos os segmentos. Outra coisa é, cada empresa, olhando o mercado flexível, também está na sua maturidade de sustentabilidade. Então, a gente tem empresas que estão no estágio mais avançado, principalmente aquelas que assinaram os acordos mundiais de redução ou de atingimento de percentual de sustentabilidade, que já estão buscando estruturas monomateriais recicláveis, e a gente tem outros clientes que estão saindo do rígido, indo para o flexível, mesmo que numa estrutura multicamadas que ainda não tem características de reciclabilidade, mas nessa migração ele já reduziu em mais de 80% o volume de plástico por unidade. Então não dá para negar que isso também não é um movimento sustentável. Então, como a gente também tem um perfil muito diverso de clientes, a gente vê que cada empresa também está no seu estágio específico. Então não adianta a gente falar de monomaterial para uma empresa que está fazendo uma migração de rígido ainda para o flexível. Como não adianta a gente falar de um flexível multimaterial para uma empresa que já está buscando atributos de reciclabilidade. Então, a nossa obrigação aqui, o nosso objetivo, é ter um portfólio de soluções que a gente consiga atender, pelo menos a maioria das empresas, em determinados estágios ou nos seus estágios particulares. E a gente trata sustentabilidade aqui, primeiro, a gente está fazendo um movimento para ser referência em sustentabilidade ao longo do tempo. Não é um processo fácil, não é um processo simples, não é um processo automático, mas está no nosso direcionamento como empresa. Sustentabilidade da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para dentro, é o que você viu, eu te falei, teoricamente a gente controla porque está sobre nossa decisão. Então é um processo que deve ir ainda mais rápido. Então na porta para dentro, o que quer dizer? Redução de impacto da empresa, redução de impacto ambiental da empresa. Então a gente já tem várias ações concretas e práticas, a gente até comunica menos do que a gente às vezes faz, porque eu prezo muito pela segurança, pela rastreabilidade e pela certificação daquele movimento, para não correr o risco da gente comunicar algo que seja percebido ou não seja de fato comprovado. Mas assim, algumas ações práticas que a gente tem. Você viu lá o processo de recuperação de solvente. Nós somos uma das poucas empresas no Brasil de embalagens flexíveis que temos uma estrutura de recuperação de solvente desde 2018. Então hoje a gente deixa de jogar na atmosfera quase 200 toneladas de solvente, com uma capacidade de recuperação próxima a 90% que volta para o processo num círculo fechado. Isso é um impacto ambiental extremamente relevante. A gente tem todo o nosso processo padrão de aparas que é básico para qualquer empresa, mas a gente gosta de ir além, a gente tenta transformar isso através de parceiros em produtos de outra utilidade. A gente tem também a parte de toda a energia elétrica que a gente usa hoje é certificada e comprovada que ela vem de fonte renovável. A gente tem até um custo extra para adquirir essa energia, mas a gente sabe que o impacto ambiental daquela energia também no todo faz a diferença. A gente acabou de nos certificar num programa agora de aterro zero, ou seja, mais de 99% de todos os recursos, né, de todas as aparas, seja ela lixo orgânico, material de escritório ou grande volume que é a para de impressão, a gente certifica que mais de 99%, e a gente está fazendo um movimento pontual para esse 100% que falta certificação, não vão para aterro, que infelizmente é a grande realidade do lixo nosso. Tá? Além disso, a gente começa um processo de certificação da ISO 14001, que é a ISO que dita a certificação de impacto ambiental de meio ambiente das empresas, junto com a 48.000, que é a responsabilidade social de trabalhadores. Então, assim, isso é o que a gente controla, que é da porta para dentro. Finalizamos agora o nosso inventário de carbono do ano passado para
criar o nosso plano de processo de descarbonização para os próximos anos. Então, tudo isso é o da porta para dentro que a gente pode fazer e vai fazer para reduzir o impacto da empresa. Você viu lá alguns equipamentos nossos que usam tintas à base de óleo mineral com certificado de compostabilidade e o equipamento já é CO2 neutro. Então, pontualmente, são várias ações que, somadas, reduzem muito o impacto ambiental da empresa. Tá? Então, esse é o lado que a gente controla da porta para dentro. Da porta para fora, realmente, é produto. Produto também, eu posso dizer que a gente tem muita coisa homologada e na prateleira disponível para o mercado. Isso não quer dizer que a gente atende todo mundo e tudo que a gente tem atende todas as especificações ou todas as necessidades do cliente. Então, nosso compromisso é pegar tudo que tem disponível, seja no Brasil, seja no mundo, tentar transformar num produto final, categorizar aquilo e oferecer ao cliente, sendo transparente, técnico e prático, se aquilo faz sentido ou não. Tá? Então, esse talvez é o maior impacto, que é o produto, é o que vai para o lixo depois, mas isso não depende só da gente. O nosso compromisso é operacionalizar, tentar transformar no produto, ser transparente e comunicar aquilo. Mas a gente depende de toda a cadeia desenvolvendo soluções para que a gente também possa usar. Então, esse talvez é a área mais relevante, mas é uma área que não está 100% sob o nosso domínio, porque a gente depende da cadeia. Uhum. Tá? Então, tudo que está no nosso domínio, a gente acelera o máximo possível, mas é um movimento coordenado, né? Desde a petroquímica até as estruturas municipais, estaduais e federais, de leis de coleta e toda a parte de logística do descarte. Então, é um processo mais complexo, obviamente é o que todo mundo vê, e é onde a gente também está trabalhando muito forte, mas, mais uma vez, a gente é um elo dessa cadeia. Uhum. Bacana, Felipe. Deixa eu perguntar uma parte assim. Você costuma viajar também para eventos fora, tem todo esse conhecimento também em outros mercados. O que você poderia ver, de repente, se puder falar assim, como tendência, de repente, de mercado, de embalagens flexíveis, algumas coisas que você viu fora e que ainda no Brasil está, poxa, já poderia estar inserido e ainda não entrou. Tem alguma parte de tendência que você fala, puxa, esse mercado seria legal que pudesse entrar? É lógico que isso depende muito de questão cultural, mas também não é só isso, sim, né? A gente sabe. Assim, no geral, assim, dependendo da região, são atributos diferentes. Então, na Europa, a gente vê um avanço muito mais em sustentabilidade, porque tem a cultura, tem as leis mais rígidas, tem a oferta de materiais, que é um pouco mais difícil para a gente aqui, então você tem um ambiente mais propício, mais regulamentado e culturalmente aceito para você avançar mais nisso. A hora que a gente vai para os Estados Unidos, você vê estruturas mais técnicas, mais proteção, mais qualidade mesmo de desempenho do material, não muito preocupado com a reciclabilidade. A gente vai para a Ásia, você tem uma tendência muito forte em qualidade de impressão, em holografia, em visual de embalagem. Mas assim, no geral, se eu pudesse pegar uma visão geral de todo o mercado, o que a gente vê é que fora do Brasil, a gente tem muito mais produtos que já migraram para o flexível que ainda o Brasil não migrou. Então ainda tem um potencial de transformação só do tipo da embalagem para o mercado brasileiro. Eu vou dar um caso prático que já é comum para a gente, mas necessariamente ele pode ser chamado de recente, que é o molho de tomate. Então o molho de tomate saiu da lata, foi para a caixa e agora para o flexível. Obviamente você ainda encontra um pouco de cada, mas o maior volume é do flexível. Por quê? Porque o flexível ainda, para a grande maioria dos mercados, não dá para generalizar, ela é a solução mais barata, que tem mais performance, tá? E tem mais atributos técnicos. Então, assim, se eu tiver que escolher um atributo que fora do Brasil os países mais desenvolvidos estão na frente, é que tem ainda muita coisa que pode migrar para o flexível, que a gente ainda não migrou, e o molho de tomate eu estou dando um exemplo prático do que aconteceu. Tá? Mas existem muito mais coisas. Assim, você vai para a Ásia, a gente já vê caixa de uísque, mas em bag flexível. A gente já vê óleo de carro, apesar daqui a gente começar a ver alguma coisa, já não mais no rígido e no flexível.
produtos de maquiagem, né, batom, pincel, agora a gente começa a ver nos pouches, coisa que a gente via só no cartucho. Então, assim, ainda tem um mercado a ser desenvolvido e ser transformado para o flexível, que dentre as opções, se você olha esses atributos de desempenho, de proteção e de custo, ainda é a melhor opção dentre as outras, obviamente não generalizando. Uhum. Bom, gostaria que você deixasse aí, Felipe, um recado aí para o mercado, pessoal, o que a Camargo aí pode oferecer, né, e enfim, deixar essa parte aí para vocês, né? Lógico, já falou antes para a gente o que vocês têm, não vou perguntar, porque lógico, são coisas no futuro, né, do que a Camargo vai apresentar, mas deixa esse toque final aí para o pessoal, né, para as empresas buscarem a Camargo. Cara, resumindo, assim, obviamente a gente falou de unidade de negócio, tecnologia de impressão, porque obviamente é o core, né, de uma indústria de conversão ou de uma indústria gráfica, mas assim, na prática para o cliente, a gente montou uma estrutura que a gente possa oferecer de uma unidade ou alguns milhões de unidades de embalagem na mesma qualidade técnica, qualidade material e qualidade de impressão. Então, a flexibilidade de fornecimento e de consumo para atender as diversas linhas, os diversos segmentos. O principal a gente quer que a embalagem deixe de ser só custo, porque a gente sabe que ela custa, obviamente, e passe a ser uma ferramenta estratégica da empresa. Que é muito bonito no discurso, mas se a gente não tem o aparato técnico industrial para suportar isso, fica um discurso muito vazio, e é exatamente isso que eu estou te falando. Como a embalagem pode se transformar, já que ela é necessária, numa plataforma de mídia, numa ferramenta estratégica, num atributo de crescimento para o cliente e não só um pedaço de plástico para embalar o produto dele. E para isso a gente dá a carga tecnológica e as opções práticas de flexibilizar o fornecimento, né? Seja no volume, seja na variação de SKU, seja no tempo de fornecimento. Então isso é uma parte bem importante. Aliado a isso, a gente vem investindo e seguirá investindo muito na segurança operacional do negócio. Assim, a Camargo é uma empresa familiar que vai para terceira geração, que sou eu, né? Eu assumi a diretoria executiva da empresa, vai fazer 3 anos agora também, junto com os 20 anos da empresa, mas a gente preza muito por essa estruturação e essa percepção de segurança. Então, como a gente fez toda a parte de separação da família da empresa, criação de conselho, toda a parte de governança dentro da empresa, a gente também investe muito em processo de rastreabilidade, transparência, certificação. Então hoje somos certificados ISO 9001, somos certificados FSC 22000, que é Segurança Alimentar Internacional para Alimentos, vamos para 14001, vamos para 48001, para quê? Para dar a segurança institucional de fornecimento, porque a gente sabe que a indústria de embalagem é um fornecedor estratégico. O produto do meu cliente na gôndola é o meu produto, e vice-versa. Então, além de todos os atributos de desempenho, eu tenho que dar essa segurança de fornecimento, e a gente viu na pandemia o quão relevante a cadeia toda foi para o risco de desabastecimento. Então, o nosso trabalho, mesmo sendo uma empresa familiar, a gente quer manter o que a empresa familiar tem de atributo positivo e dar a segurança ou eliminar essa percepção do que a empresa familiar pode não ter de atributo negativo, que é a estruturação, a segurança, a transparência, a gestão, e a gestão. Tá? Então, na prática, resumindo, aporte tecnológico, flexibilidade de fornecimento, junto com uma estrutura que dá segurança e transparência. Tá? Segurança e transparência quer dizer que, eventualmente, quando a gente erra rápido, a gente comunica rápido, a gente é transparente sobre o que aconteceu. Tá? A gente sabe que a indústria de embalagem é um produto muito técnico que exige desempenho no final. Ela não é a prova de erros, é como a gente se comporta nisso e qual é o nosso plano de ação quando isso acontece, que é o que vale. Então, a gente preza pela empresa toda digitalizada, transparente, aberta para os nossos clientes, baseada em conceitos certificados de melhor prática de gestão, com aporte tecnológico para falar mais sim do que não para as demandas não convencionais e para o mercado que está sendo tão volátil, com tantos lançamentos,
com demandas tão inesperadas, porque no pós-pandemia, pelo menos para a gente, todo o histórico e toda a sazonalidade da indústria não vale mais de nada. Então é nossa obrigação ser mais flexível, ser mais transparente, ser mais ágil, dar mais aporte tecnológico e, obviamente, seguir na direção de sustentabilidade, que eu não vejo uma dissociação de sustentabilidade de embalagens plásticas no futuro. A gente até usa aí nas nossas comunicações, seja em site, seja em caderno, seja em material, seja em feira, assim, para a gente o futuro é flexível e sustentável. Tá? Tem muito discurso ainda na indústria que transforma isso numa bifurcação. A gente acha que isso vai se encontrar lá na frente e não tem outro caminho. Mais uma vez, é um discurso muito bonito de se falar, mas se não existir ação prática e algumas concessões no meio do caminho, isso não acontece. Mas é o que a gente imagina para a empresa aí, dando pelo menos um direcionamento futuro para onde a gente quer ir. Muito e obrigado bacana. mais uma vez. Eu que agradeço. Isso aí, Felipe. Muito obrigado aí por receber a gente aqui na Camargo e parabéns por todo o trabalho aí, seu e de todo o time, né, da empresa. Obrigado você mais uma vez.